da igreja do Pastor Salvador, Jesus Cristo, né? E a gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, de estar na presença dEle, de buscar na face dEle, de ouvir a voz dEle, né? Porque Ele é a nossa rocha, né? Ele é a nossa força e Ele é a nossa esperança. E a gente tem vivido dias, isso já era previsto, né? Dias difíceis, né? Dias trabalhosos, dias que se a gente não tiver uma base, a gente não suporta. Assim, a aprovação, a pressão do mundo, né? Das coisas, do trabalho, em tudo, né? Na vida, né? Em geral. E eu estava meditando a palavra essa semana, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui em 2 Timóteo, no 3. E nós estamos vivendo esses dias, nós estamos sentindo na pele esses dias, né? Dias trabalhosos, dias difíceis, dias de luta, dias que se a gente não tiver uma base, um suporte, uma esperança, um apoio, a gente não resiste, né? A gente desanima, a gente desiste de continuar na caminhada. E nós não podemos desanimar. A Bíblia fala que em tudo nós somos atribulados, mas nós não podemos desanimar, devemos continuar na caminhada, seguindo o caminho, praticando e vivendo a verdade, que é a palavra de Deus, nós temos a palavra, né? Para que a gente possa alcançar, né, a vida eterna. 2 Timóteo 3. Extrema corrupção nos últimos dias. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias se previrão tempos difíceis. No 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. No 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. No 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. No 6, porque deste número de pessoas, deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas a várias concupiscências. Esse aqui não é importante para nós, é até o 5 só. Deixa-se afasta-te, nós vamos nos afastar dessas pessoas, né? Ele diz aqui, né, caluniadores, blasfemos, ingratos, profanos, que nos últimos tempos, nós estamos vivendo hoje, esse grupo de pessoas cresceu, o amor se esfriou, a corrupção entrou no mundo. Nós temos vivido isso, eu tenho presenciado, eu tenho vivido, né? E a gente fala daquilo que a gente tem vivido, presenciado e sentido, muitas vezes na pele, né? Que são os efeitos, né? Que Deus já tinha falado, né? Que haveria, né? Homens traidores, obstinados, blasfemos, corruptos, que nos sufocam, né? Que nos, na verdade, sufoca Satanás, né? Que o mundo pertence a ele, né? E nós que somos de Deus devemos continuar nessa caminhada, buscando, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Estamos vivendo esses dias, a gente que está assim no mercado de trabalho, que está trabalhando, que ainda Deus tem abençoado, tem provido, tem nos sustentado, tem nos mantido, principalmente, né? Nós estamos vivendo esses dias, sentindo na pele, principalmente ligados ao sistema, né, do mundo. E a minha profissão é ligada ao sistema. E nós estamos vivendo isso, estamos sendo sufocados, estamos sendo assim, sabe? Então, mais do que nunca eu estou sentindo e vendo, se a gente não tiver a nossa base, a nossa fé no Criador, no Salvador, a gente não resiste às provações e às pressões que estão neste mundo. Eu tenho vivido isso na pele, tenho vivido e tenho visto que mais do que nunca nós temos visto e presenciado que a corrupção está no mundo. Igual ele fala aqui, né? Homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os irmãos, sem amor com o seu próximo, sem amor que está sufocando as pessoas, sufocando aqueles que estão vivendo piamente. Então, o que nós temos que fazer? Aqui no 2 Timóteo, Paulo fala sobre isso aqui. 2 Timóteo, no 2, a partir do 8. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer. Lembre-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Isso que é Paulo falando, Paulo pregando. Segundo o meu Evangelho, você tem que lembrar de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos.
E ele fala aqui no 9: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Quer dizer, ele estava sentindo na pele, ele estava preso nessas ocasiões, ele estava preso e estava falando essas palavras aqui, ó. Eu sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não tem que ficar presa, não tem que ficar sufocada pelas pressões que nós sofremos e que nós vivemos na nossa pele. Mas nós temos que anunciar, e anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo, porque Ele é a nossa base, Ele é a nossa fé. No 10: portanto tudo sofro, por amor dos escolhidos, para que também com eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Nós temos que sofrer esse tempo de provação, de tentação, assim como Paulo sofreu. Nós não somos diferentes deles hoje. Hoje nós temos que pagar o preço para que o Evangelho continue, sendo anunciado, sendo pregado. Na época, através de Paulo, hoje, através de nós. Nós estamos vivendo esses dias, na nossa carne hoje, na nossa pele, e nós não temos que nos enganar. Porque, na verdade, como Jesus falou, é o princípio das dores, Muitas coisas ainda vão acontecer. Isso aqui é bíblico, isso é profético, Mas nós temos que continuar firmes, como Paulo continuou. No 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se nós suportamos, se nós estamos aqui, suportando as aflições de viver com Cristo e em Cristo, vivendo com Ele, para Ele, se nós vivemos para Ele e morrermos por Ele, também com Ele nós viveremos. Isso é promessa. E nós esperamos a vinda de Cristo, a promessa e o cumprimento da palavra dele. No 12: se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos também, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós continuarmos firmes nessa caminhada, nessa luta, anunciando a Cristo, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele viveu por nós e morreu por nós, nós continuamos olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós fazemos memória dEle, estamos aqui lembrando e anunciando a morte dEle até que Ele venha. Os dias são difíceis, a corrupção se espalhou, está no mundo. As pessoas que estão no mundo e que vivem no mundo, que são acima de nós, têm nos sufocado, têm nos mantido sob pressão. O mundo está nos pressionando. Então nós temos que continuar firme, prevalecendo e continuar na luta e na batalha, porque se sofremos com Ele também vamos reinar. Se ele está hoje à direita de Deus Pai, existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida, que Ele iria, mas não nos deixaria só. Hoje nós contamos com a presença do Espírito Santo, que nos conduz, que é o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador, a pessoa de Deus que está conosco todos os dias, que nunca nos deixa e jamais nos desampara, que é o nosso apoio. Nós temos que continuar crendo, acreditando e continuar na caminhada, acreditando que se morrermos com Ele também nós reinaremos. Mas nós não podemos nunca negar a presença dEle, negar Jesus, que fez tudo por nós e para nós. Hoje nós estamos aqui sentindo na pele e na carne que mais do que nunca nós devemos continuar firmes na presença dEle, porque Ele é a nossa esperança. Eu quero terminar aqui com a palavra de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi perfeito, cometeu erros, cometeu pecado, mas ele se arrependia. Ele se arrependia e se voltava para Deus, Salmo de Davi 62. Exortação a que se confie somente em Deus. Nós devemos botar nossa confiança e nossa esperança somente em Deus. Não olhar para a aparência das coisas e saber que por trás de todas as coisas existe um Deus que ainda tem o controle de todas as coisas, que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos na nossa vida, que cuida e nos protege, e nos guia e nos guarda na nossa caminhada. Aqui, Salmo de Davi para o cantor mor, segundo Gedutum. A minha alma espera somente em Deus,
Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Quer dizer, a gente não é grandemente abalado porque Deus é a nossa rocha e a nossa defesa. Ele é o nosso escudo e a nossa salvação. A nossa esperança tem que ser estar nele e viver a nossa vida por Ele e para Ele. Então, essa palavra poder de nossa meditação hoje. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não prometeu que a gente teria, ao vir para Ele, aceitar o plano de salvação, aceitar a nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso libertador, que nós viveríamos no mar de rosa, não teríamos fora nesse mundo. Pelo contrário, Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, continuem. Por quê? Porque eu venci. Se eu venci por vocês e para vocês. E eu tenho para vocês uma promessa que não é para hoje, não é para agora. Nós devemos continuar firmes na caminhada, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que a nossa esperança é que, como Ele está reinando, não é para hoje, não é para agora. É lógico que agora Ele cuida, Ele protege. Nós botamos a presença do Espírito Santo que nos conduz, que nos dirige, que nos livra, que nos ajuda. Mas a nossa esperança não está para esse mundo. Nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Como Ele mesmo falou: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Vós também estáis no mundo, mas vocês não são deste mundo. Este mundo está destinado ao fim, nós sabemos disso. Nós não queríamos o mundo maravilhoso foi criado por Deus, né? Mas nós estamos aqui, não podemos confiar e viver. O amor do mundo não pode estar em nós. O amor às coisas do mundo não pode fazer parte da nossa vida. Nós não podemos criar as pessoas e nem no mundo, nas pessoas que estão no poder. A nossa esperança tem que estar naquele que é superior, que detém todo o poder, que cuida e protege os seus, que está na proteção. Ele fala que eu não os deixarei só, mas enviarei o Espírito Santo está conosco, está em nós. Nós temos que olhar para Jesus, confiando, acreditando que nós estaremos com Ele, não nesse mundo, não para agora, não para hoje, mas nós vamos reinar com Ele, na promessa que Ele tem. Eu vou preparar o lugar. A nossa esperança tem que estar nisso, a nossa confiança tem que estar nele. Não vamos olhar para as coisas que estão no mundo, para as provações do mundo, para as coisas que nos sufocam, que vem para tirar a nossa fé, a nossa esperança, que vem para nos destruir. Mas vamos estar sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, acreditando que Ele tem cuidado de nós e que Ele cuidará. E ainda que o mal venha nos atingir, a nossa confiança tem que estar nele. Que ainda que nós caiamos, nós não ficaremos frustrados. Ainda que nós seremos abalados, mas nunca destruídos. Amém? Eu destaco a nossa meditação. Eu achei importante, segundo as coisas que eu tenho visto, ouvido e vivido, que a gente, mais do que nunca, a nossa esperança e a nossa confiança não tem que estar no sistema do mundo, não tem que estar nas coisas do mundo, não tem que estar nas pessoas que detêm, principalmente, né, que detêm algum poder sobre o sistema. E nós não podemos só botar nossa confiança, nossa esperança, não podemos esperar nada desse mundo, mas temos que estar sempre olhando para Jesus, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Se vivermos com Ele e acreditarmos nele, se não negarmos e continuarmos firmes nele, Ele nunca nos negará e nunca jamais nos abandonará. E existe promessa para mim, existe promessa para você que crê, acredita e confia que nós estaremos com Ele, que nós reinaremos não aqui, mas com Ele nós reinaremos. Nós temos o domínio, o controle da nossa vida, mas nele e com Ele. E a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa saúde física, mental e espiritual tem que estar baseada nele e não nas coisas do sistema do mundo. Porque tudo vai passar, esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. E Ele fala na palavra dele: eu velo, eu tomo conta da minha palavra para que ela se cumpra. E ela vai se cumprir. O céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. E aqueles que confiam no Senhor, Ele fala que eles não serão abalados, serão como um monte de Sião, né? Nunca será abalado. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele está no controle das nossas vidas, Ele nos guia e nos protege com toda a justiça e toda a verdade. Amém? Agradeça a Deus, agradeça aos irmãos por essa palavra, agradeça a Deus que cuida e protege a nossa vida, que nos tem propósito na nossa vida. Se nós estamos aqui, despertamos para mais um dia,
é por um propósito dele. Nós estamos aqui para viver a vontade dele. Devemos alinhar a nossa vida, nossa caminhada, a nossa vontade, sempre a vontade dele. Porque quando nós estamos fazendo ele, confiando que ele está cuidando e protegendo, ele vai cuidar de nós até o fim, nos preservar para o dia da salvação. Ele vai nos preservar nessa luta, nessa batalha, nessa guerra espiritual que está nesse mundo, né? E as pessoas, existe uma guerra, né? Deus vai nos preservar, Deus vai cuidar de nós e nos preservar para o dia da redenção. Ele tem esse dia planejado, ele tem tudo preparado. Nós temos que confiar e olhar para ele, continuar confiando nele. Pai, agradeço por cada luta, por cada oportunidade, por cada coisa que o Senhor nos permite viver. Sabemos que tudo colabora para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos. E a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. A nossa fé está em Ti, Pai. Nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ainda que as coisas venham para nos abalar, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Se nós estamos negando a Ti, se nós não negamos, o Senhor também não nos negará. O Senhor está conosco todos os dias, nunca nos deixa e jamais nos desampara. E queremos neste momento, meu Pai, no qual nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, falar para Ti, declarar a confiança, nossa confiança está no Senhor, que fez os céus, fez a terra, fez todo o universo, que nunca nos deixa e jamais nos desampara. E agradecer por tudo, meu Pai, por cada luta, por cada aprovação. Nós queremos ser aprovados pela Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por cada luta que nos permite viver e passar. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. E agradecemos. Obrigada, Pai. Amém e amém.